Sobre esse assunto de hoje aqui do programa, nós vamos conversar agora com o juiz titular da Vara do Trabalho de Juína, no Mato Grosso, Dr. João Humberto Cesário. Dr. João Humberto, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo ótimo com vocês aí da Rádio Justiça. Tudo bem, graças a Deus. Dr. João Humberto, nós poderíamos dizer que o número de ações e reclamações que chegam na Justiça quanto à exploração de mão de obra análoga à de escravo, em sua maioria é a zona rural ainda? Últimos dados que nós possuímos, de fato, principalmente aqui em Mato Grosso, onde eu judico, todos os casos praticamente têm ocorrido na zona rural. Mas nós precisamos ressalvar que esse caso do trabalho escravo, esse problema do trabalho escravo, não é tão somente um problema do campo, é também um problema urbano, né? Nós temos notícias muito claras de trabalho escravo até mesmo no centro de São Paulo, no caso dos trabalhadores bolivianos que são arregimentados em determinadas confecções e trabalham em condições verdadeiramente subhumanas, em condições análogas à de escravo. Doutor João Humberto, o que é que a lei prevê como punição para esse tipo de exploração ilegal? Bom, nós temos 4 tipos básicos de efeitos jurídicos do trabalho escravo. Nós temos efeitos na área trabalhista, na área civil, administrativa e criminal. Na área trabalhista, há reconhecimento de vínculo, pagamento de verbas decisórias, habilitação no programa de seguro-desemprego, etc. No âmbito civil, nós podemos vislumbrar a condenação dos escravagistas em danos morais individuais causados aos trabalhadores escravizados e em danos morais coletivos causados à sociedade. Na área administrativa, são aplicadas sanções pelo Estado aos empregadores que são apanhados nessa prática. Essas sanções são várias e a principal delas é a inserção do empregador, se é que podemos chamá-lo assim, no cadastro de empregadores que reduzem trabalhadores à condição análoga de escravos, e essa inserção nesse cadastro, chamado também de lista suja, vulgarmente, impede que esses escravagistas recebam financiamento público para suas atividades privadas ilícitas. E, por fim, também temos efeitos na esfera criminal, já que o artigo 149 do Código Penal prevê que essa prática trata-se de um crime. Agora, o que diz respeito a leis trabalhistas, à situação de fato de situação análoga de escravo, enfim. O que caracteriza? Não é o desrespeito de uma ou outra norma trabalhista que já de imediato vai configurar essa situação. Não, né? Claro que não. Há um conjunto de requisitos estabelecidos. Basicamente, esses requisitos estão estabelecidos na Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho e no artigo 149 do Código Penal. Essas práticas, por exemplo, são a regimentação de trabalhadores, o cerceamento da liberdade deles de ir e vir, a exposição a condições degradantes do ponto de vista ambiental trabalhista, o cerceio de locomoção de menores, que pode, inclusive, agravar as penas e etc. Um conjunto de fatos que vão caracterizar o trabalho escravo. Doutor João Humberto, e quanto à perda do bem ou expropriação da propriedade, já que estamos falando aqui da área rural em particular, que são os casos mais comuns aí na região do senhor, a expropriação da fazenda, como é que fica isso? Isso de fato pode ocorrer? Nós temos hoje a previsão na Constituição de desapropriação dessas terras, porque essas terras não cumprem com a sua função social. Nós sabemos que a Constituição estabelece que a propriedade deva cumprir uma função social. E a função social, estabelecida no artigo 186 da Constituição, diz que a propriedade rural, dentre outros requisitos, deverá respeitar a legislação do trabalho e promover um padrão exploratório que favoreça o bem-estar dos trabalhadores e não só dos proprietários. Nesses casos, do artigo 184 da Constituição, se porventura não houver o respeito à função social da propriedade, essa propriedade poderá ser desapropriada. Certo. Mas creio eu que essa é uma sanção muito branda, porque na verdade a desapropriação envolve o pagamento das terras e chega a ser quase que um prêmio para pessoas que cometem uma prática tão grave. Não é... tramitando no Congresso Nacional ultimamente, e que prevê a expropriação da fazenda. Eu imagino que é tarefa da sociedade brasileira dialogar com o Congresso Nacional no sentido de exigir o mais rápido possível que essa PEC seja aprovada. A desapropriação
me parece que é quase que um prêmio. Devemos trabalhar com a lógica da expropriação da terra sem qualquer direito à indenização. A desapropriação, ela se daria como em qualquer outra situação, quando o Estado decide desapropriar uma área para fins de reforma agrária, ele teria que indenizar o proprietário. Exatamente, teria que indenizar. Terras. E até que hoje não, trabalha com a lógica da expropriação, pela qual o escravagista perderia a terra sem qualquer direito à indenização. Isso ainda depende dessa tramitação dessa proposta de emenda. Da tramitação no Congresso Nacional, que nós esperamos que seja mais urgente possível. Agora, de fato, em particular o Mato Grosso, nós sabemos que é o estado aí líder em produção de grãos hoje, em particular da soja. Ainda há essa prática? Ela é recorrente aí no estado? Infelizmente, Mato Grosso hoje figura no ranking nacional como segundo estado em número de casos de trabalho escravo. Perdemos apenas para o Pará. Esse é um dado que nos entristece. Eu imagino que nós, mato-grossenses, nos sentimos bastante envergonhados até com essa situação que nós esperamos que venha mudar logo. Mas é necessário ressaltar que o governo estadual tem tomado medidas bastante contundentes para impedir essa prática. Inclusive já temos hoje no estado de Mato Grosso um plano estadual de erradicação do trabalho escravo, da qual inclusive eu faço parte na condição de representante da AMATRA 23, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho do estado de Mato Grosso. Doutor João Berto, quem é legítimo para entrar com uma ação na justiça, em particular trabalhista, que é a área que o senhor atua, para ter garantido os seus direitos? Bom, nós temos basicamente dois tipos de legitimidade. No âmbito individual, o próprio trabalhador pode entrar com ação individual pedindo reconhecimento do seu submetimento à condição análoga de escravo, pedindo indenizações por danos materiais e morais individuais e também o reconhecimento de verbas trabalhistas diversas. E no âmbito coletivo, nós temos a legitimidade atribuída ao Ministério Público do Trabalho e ao sindicato. Tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o sindicato podem postular, por exemplo, indenização por danos morais coletivos causados à sociedade difusamente considerada e mesmo os direitos individuais homogêneos dos trabalhadores, no caso que eles estejam sem condições de vir pelas suas próprias pernas perante o Poder Judiciário Trabalhista. Tá bem, doutor João Berto Cesário, juiz titular da Vara do Trabalho de Juína, no Mato Grosso, muito obrigado pela participação do senhor com a gente na Rádio Justiça. Um bom dia, um bom trabalho. Eu que agradeço e sempre contem comigo. Muito obrigado.